se cuide, então, e que vai em busca de uma virada, né, Lai, para chegar na final do Carioca depois de 5 anos. É um bom tempo, né? A última vez que o Vasco chegou à decisão foi justamente, né, contra o Flamengo, e o time precisa aí reverter essa vantagem, né? Tem uma missão complicada, difícil, precisa de no mínimo 2 gols de diferença, uma vitória sobre o rival Flamengo. A última vez que isso aconteceu foi em 2021, num campeonato carioca aqui mesmo no Maracanã, mas mesmo com essa missão complicada, o Vasco chega confiante para esse jogo contra o Flamengo. Avançou a próxima fase da Copa do Brasil, na quarta-feira no estádio Newton Santos, fez 3-0 contra o Nova Iguaçu, jogando bem, boa atuação do Nuno Moreira, né? Aliás, o Nuno Moreira deu passe para o Raia fazer o gol naquele jogo, e segundo o técnico Fábio Carille, fez crescer o futebol do Felipe Coutinho. Coutinho fez 2 dos 3 gols contra o Nova Iguaçu. É um jogador que não atuou contra o Flamengo no primeiro jogo da semifinal. O time tem tem na verdade uma dúvida que é no meio de campo, a gente confere aí no campinho a provável escalação do Vasco, Matheus Cocão, Matheus Carvalho, né? Ou então o Paulinho. Tem uma possibilidade do Tietê ser relacionado para ficar no banco de reservas, ele está fora do time há 2 partidas por uma lesão no joelho, e o destaque para o quarteto ofensivo do Vasco, né? Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Verrete e Rayan. É o Vasco confiante depois de avançar na Copa do Brasil, Débora. Tá certo então, Lai, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Tudo bem, minha amiga Débora? Boa tarde para você que acompanha o Globo Esporte. Os portões vão ser abertos às 2h45 da tarde, portanto, 3 horas antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Os portões do setor norte são exclusivos para a torcida do Flamengo, setor sul para o Vasco. Aqui na saída da rampa da UERJ, entrada de torcidas mistas, lá do outro lado, no Bellini também. A entrada em todos os setores é pelo reconhecimento facial, não tem venda de ingressos nas bilheterias do Maracanã hoje. 30 mil ingressos, pelo menos, vendidos por antecipação dos 60 mil disponibilizados. A Federação do Estado do Rio de Janeiro diz que espera pelo menos umas 50 mil pessoas. Transporte público é a recomendação. Trens extras, tanto aqui disponibilizados pela Supervia, metrô também saindo com um intervalo de 7 minutos entre as composições. E os torcedores estão começando a chegar devagarinho, ainda faltam menos de 5 horas para o jogo. Vascaínos, rubro-negros, o Vasco, depois de vencer na Copa do Brasil, Nova Iguaçu, bem, ganhou mais confiança? Com certeza. Se jogar o mesmo futebol, esquece. 2-0 o Vasco. Algum tempo sem vencer. O Vasco só joga contra o Nova Iguaçu no estadual, jogou o ano passado, na fase de grupos, não ganhou. Na primeira semifinal, perdeu. Na segunda, empatou, ou foi ao contrário. Esse ano, jogou com o Nova Iguaçu em São Januário, empatou de novo. Então, a vitória por 3-0 lá no Engenhão, na minha opinião, dá um claro sinal de evolução. Eu não estou empolgado, primeiro que eu não sou empolgado, eu gosto do Vasco. Eu acho o Vasco o maior time do mundo. Mas porque tem uma relação afetiva. E isso me faz gostar e acreditar e fazer com que o meu pensamento em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama sempre seja positivo. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o lado bom, olhar para o copo meio cheio da história e acreditar que é possível, sim, que o Vasco possa vencer o Flamengo no Maracanã, embora exista uma soberba muito grande do outro lado. Eu não falo da instituição, não falo dos jogadores, porque não vi nenhum deles se manifestar em relação a isso. Eu falo da torcida de um modo geral e da chamada, né, da TV, que vai transmitir esse jogo para o jogo de amanhã, exaltando sempre o lado do Flamengo. Acho que os torcedores do Vasco entenderam, assim como eu, e se não entenderam também, eu peço desculpa, mas foi assim que eu entendi, exaltando mais a equipe do Flamengo e menos a equipe do Vasco. Então, eu acho que isso tudo tem que servir de motivação. Acho que o Pedro tem que entrar no vestiário e mostrar para os jogadores a importância desse confronto, a importância do Vasco chegar à final de um campeonato,
da importância do Vasco ganhar do Flamengo, porque também já está se criando um tabu, né, de um período longo que o Vasco não vence. Então, acho que tem bastante ingredientes para a gente acreditar que é possível, sim. E é o Vasco, tem camisa, tem tradição, não vive o seu melhor momento técnico, né, da história do Vasco, porque lá na década de 90, 2000, certeza hoje, às vésperas desse clássico, o Vasco seria o grande favorito a vencer o jogo. Os tempos são outros, o adversário se programou, se organizou, hoje financeiramente vive um melhor momento do que o Vasco, e acho que a gente, exemplos bons, exemplos positivos, a gente tem que seguir, né? E acreditar que no futuro próximo o Vasco vai estar, né, com dinheiro para poder conseguir disputar de igual para igual, ser favorito nas grandes competições. Mas o campeonato que a gente tem para disputar no momento é esse, é o jogo de amanhã, o jogo contra o Flamengo, que o Vasco tem que reverter o placar, né, para chegar à final contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda, né? Eu acho que vai ser o Fluminense pelos 4-0 impostos no jogo de ida. Acho que o Volta Redonda fez uma campanha espetacular, excelente, chegando na segunda colocação, mas acho que isso não é o suficiente para lá no Raulino de Oliveira o Volta Redonda acreditar que pode meter 5 no Fluminense ou 4-0, que dá a classificação. Então, o primeiro finalista sai amanhã e eu espero que esse primeiro finalista seja o Vasco. Mas, para isso, a gente tem que acreditar, tem que lotar o espaço que nos for permitido lá no Maracanã. Se for 50%, é lotar os 50%, empurrar a equipe do Vasco, porque juntos, torcida, comissão técnica e jogadores, com certeza são mais fortes do que sozinho, né? Mas eu acho que tem uma série de coisinhas aí que eu já falei, mas a principal delas foram as estreias, né, dos jogadores que recém foram contratados, e a ótima atuação do Felipe Coutinho. Ele tem jogado boas partidas, foi premiado com gol dentro das suas características, que isso vai, com certeza, dar a ele a confiança necessária para que ele tente essas jogadas novamente, para que, enfim, para que ele drible, toque, bote um companheiro na cara do gol, enfim. Vocês entendem bem o que eu quero dizer, e eu acho que isso tem que ser usado de uma forma positiva, né? Tudo